Então a pregação de hoje está aqui no livro de Jó, no capítulo 1. Olhe para essa pessoa, se tiver alguém aí do seu lado, perto de você, e diga para ele e para ela assim: cuidado com o medo. Olha para o outro agora, né? Só olhou para um, olha para outra pessoa aí e diga: cuidado, diga cuidado, diga cuidado com o medo. O medo é muito perigoso. Eu aprendi com o missionário R.R. Soares, um livreto que ele tem, Medo, feche essa porta. Que o medo, ele é o contrário da fé. Ele é o oposto da fé. A fé, Hebreus 11:1 diz que ela é a certeza dada por Deus pela revelação da palavra. Ela surge dentro do nosso espírito, A fé, ela é a revelação da palavra de Deus. Ela nos dá a certeza dentro do nosso espírito. E ela é a certeza daquilo que eu estou esperando. Ela é a certeza do que a gente espera. Diga glória a Deus. Ela é a certeza do que a gente espera. Cadê os? Tem que me ajudar. Tem que ajudar, porque senão fica difícil. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Diga amém. O som está alto na igreja? Tá bom? Tá? Parece que está alto. Parece que o som está alto aí na igreja. Então vamos lá, diga: a fé é a certeza do que eu estou esperando. Diga, ela é a convicção de fatos que eu ainda não posso ver. Amém? Então a fé, ela é a certeza das coisas que esperamos. Amém? É a fé. Ela é a certeza de tudo que estamos esperando da parte de Deus. O medo é o oposto. O medo é a certeza que aquilo que o diabo está me mostrando ali, ou sugestionando, ou me intimidando para que vá acontecer de ruim, vai acontecer. Então, tanto que o apóstolo Paulo fala que o medo, ele é um espírito. Ele fala para Timóteo: ô Timóteo, deixa eu te dar um conselho, meu filho na fé. Ele fala lá em primeira carta de Timóteo, capítulo 1, no verso 7. Vamos ver lá. Ou é segunda, né? É segunda carta a Timóteo 1:7. Deus não nos deu o quê? Espírito de temor, quer dizer, espírito de medo. Então o apóstolo Paulo aqui, ele chama o medo de espírito. Então se a gente não tomar cuidado, isso aqui pode nos atrapalhar e muito. Então, mais uma vez eu digo, cuidado com o medo. Diga amém? Cuidado com o medo. Então vamos prestar atenção aqui na palavra hoje. Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Vamos lá, diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem, olha as virtudes dele. Ele era um homem sincero, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus, e ele era um homem também que se desviava do mal. Então Jó era um homem sincero, ele era uma pessoa verdadeira, transparente, não tinha mentira, não tinha engano na vida de Jó. Que tem pessoas que às vezes você olha, é só a capa, né?
que você vai ver lá na essência mesmo, tem engano, não tem verdade. Já o Jó não, o Jó era uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira, transparente. Ele era uma pessoa reta, não tinha tortuosidade, ou seja, desvio. Ele andava em retidão, ele andava realmente na presença de Deus. Ele era um homem temente a Deus. O que é temente a Deus? Medo? Não, aqui é no sentido de respeitar. Ele respeitava, ele tinha reverência a Deus. E por fim, a Bíblia diz aqui nas qualidades, de Jó, que ele era um homem prudente, ele era um homem que se desviava do mal. O que é isso? O Jó, ele conseguia ter a percepção de prever o mal antecipadamente e se desviar dele. Então você vê que o Jó, ele era um homem cheio de qualidades. E esse homem, ele tinha uma família numerosa, 7 filhos, 3 filhas, ao total 10, uma dezena de filhos. Tinha uma esposa. Esse homem, a Bíblia chama ele também como o homem mais rico do Oriente. Não tinha homem semelhante a ele no sentido de riqueza. Era a pessoa mais próspera. Tinha servos, tinha servas, para a linguagem de hoje, funcionários numerosos. E não só isso, a Bíblia diz que tinha gado, tinha rebanhos em abundância. Só que a palavra de Deus fala aqui no verso 8, a gente já vai pular para cá, que no 7, no 6 fala que foi um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e Satanás vem no meio também. Aí Deus pergunta, para Satanás, de onde você vem? E Satanás diz, eu estou vindo de rodear a terra e passear por ela. Você vê que o diabo anda à espreita. Que isso? Lá em 1ª carta de Pedro, no capítulo 5, no verso 8, a palavra diz assim, sede sóbrios, vigiai. O que é uma pessoa sóbria? É uma pessoa atenta, Sobriedade no sentido de estar lúcida, de estar realmente ali no seu estado de lucidez, acordado, acordada. Sede sóbrios, vigilante, atenção. O vigilante, se ele dormir, o bandido pula um muro. Então tem que ter sobriedade, lucidez. Uma pessoa que bebe demais, ela perde o seu estado de lucidez. E vigilância, no sentido de estar acordado, atento. Aí ele diz, porque o diabo, ele não é amigo de ninguém, ele é vosso o quê? Adversário. E aí, ele anda à espreita, anda ao derredor. Por que ele não está ao teu redor? Porque se você é uma pessoa que já aceitou Jesus, temente a Deus, a Bíblia diz que tem um anjo do Senhor que acampa-se ao seu redor. Olha que benção. Tem um anjo de Deus guardando, livrando a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. E aí a Bíblia diz que Satanás anda ao seu derredor, bramando como um leão. Ele não é leão. Leão só tem um, que é o da tribo de Judá, que é Jesus. Mas o diabo imita. Ele quer mostrar, como se fosse, mas não é. Para intimidar, para assustar. Buscando a quem possa o quê? Tragar. O que é isso? O diabo anda à espreita. Deus não perguntou aqui em Jó, capítulo 1, no verso 7. De onde você vem? Aí ele diz, eu venho de rodear a terra, de passear por ela. Ou seja, ele estava espreitando. Ele estava buscando oportunidade. Ele estava buscando brecha. Estava buscando ali uma ocasião para poder atacar.
É assim que ele anda. Desde que ele teve autorização, por causa do pecado de Adão, de entrar na humanidade. E aí diz aqui no verso 8: e disse o Senhor a Satanás: você observou ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem que é sincero, reto, temente a Deus e desviando-se o quê? Do mal. Fala que Jó era um homem que tinha uma boa reputação diante de Deus. Tem uma pregação que não é hoje, mas diz que a gente tem que ter uma boa reputação diante de Deus, e exemplo disso era Jó. Você tem que ter uma boa reputação diante dos homens, e um exemplo na Bíblia é Davi, porque quando Saul estava lá perturbado, buscaram um jovem que soubesse tocar bem, lembraram de Davi. Os próprios homens ali, as pessoas do reino, tem um filho de Jessé que sabe tocar muito bem. Quer dizer, ele tinha uma boa reputação. Mas ele não sabe só tocar bem, não. Falaram várias virtudes, várias qualidades que Davi tinha. Ele é valente, sisudo em palavras, de gentil presença. Ele é um menino animoso. E o principal, o Senhor é com ele. Olha que bonito, né? Então, quem falou isso foram as próprias pessoas. Ele tinha uma boa reputação. E um exemplo de boa reputação no inferno, quem? O apóstolo Paulo. Lembra dos filhos de Cefa? Quem lembra? Eles tentaram expulsar o demônio por Jesus a quem Paulo pregava. Aí o demônio disse: olha, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é o Jesus que Paulo prega também. Agora vocês, olha lá, quem são? Quem são vocês? Olha, os filhos de Cefa não tinham reputação nenhuma no inferno, mas já o apóstolo Paulo, os demônios tinham o quê? Medo dele, temor dele, no sentido, Paulo, eu sei quem ele é, mas vocês, quem são vocês? Olha que coisa séria. Já voltando para Jó, Jó tinha uma boa reputação diante do próprio Deus. Quem falou isso para Satanás foi Deus. Você observou meu servo Jó? Porque aí, na terra, aí embaixo na terra, eu não tenho homem semelhante a ele. O Jó, ele é um homem sincero, verdadeiro, ele é um homem reto, ele é um homem temente e é um homem que se desvia do mal. Foi o próprio Deus que falou isso a respeito de Jó. O que Deus fala a respeito de mim e de você? E aí diz: então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Aí o Satanás fala assim: porventura não o cercaste tu de bens? Jó é rico, o Jó não tem falta de nada, o Jó é cheio de bens, ele é próspero, ele é rico. Que mais? Não só a ele, mas a toda a sua casa. Ele tem uma família, abençoada também. 10 filhos, 7 meninos, 3 meninas, tem esposa. Que mais? E a tudo quanto tem. Quer dizer, o Senhor vem cercando eles, não só o Jó, mas toda a família dele de bens. Será que Jó não está temendo o Senhor em vão? O que o diabo está querendo dizer? Olha, servir ao Senhor com tudo dando certo, servir ao Senhor cheio de bens igual Jó? Quero ver. Aí ele vai falar, obra de suas mãos abençoaste. Quer dizer, tudo que esse homem vai fazer, tudo que ele põe a mão para executar, o Senhor abençoa o trabalho das mãos dele. Que mais? E o gado dele está aumentado na terra. Esse homem só prospera, em vez de diminuir, ele só cresce. Aí ele diz: mas estende a tua mão, inverte a situação.
Aí toca-lhe em tudo que ele tem, tira tudo que ele tem, toda a riqueza que ele tem, todo o gado que ele tem, toda a prosperidade. Para de abençoar tudo que ele colocar as mãos, para de aumentar o gado dele. É isso que o diabo está dizendo. Aí você vai ver se ele não vai blasfemar de ti na tua face. O diabo é astuto, né? Sim ou não, igreja? Petulante também, né? Sim ou não? Porque ele está querendo dizer, servir ao Senhor, cercado de bens igual ele é fácil. Quero ver o Senhor tirar tudo que ele tem, eu quero ver se ele não vai blasfemar. Aí Deus falou assim, ó. E disse o Senhor a Satanás, tudo que o Jó tem está na tua mão. Cuidado para você não confundir aqui, existe a vontade real de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. Aqui Deus permitiu. E para Deus permitir, existe uma legalidade no mundo espiritual para isso. O diabo não pode sair do inferno e falar, eu vou lá e vou tocar naquele crente e já vem com os 2 pés na porta e já sai destruindo tudo. A Bíblia diz, João escreve isso na sua carta, que quem é nascido de Deus, o maligno não pode lhe tocar. O diabo não tem autorização para entrar e sair arrasando com tudo assim na hora que ele quer. Para ele chegar ao ponto de tocar na vida de um crente, olha lá, gosto de anotar esse aí, 1 de João 5,18. Para ele tocar na vida de um crente, na vida de uma pessoa de Deus, ele tem que ter permissão de Deus. Tem, pastora? Está escrito aqui, ó. Está escrito. Deus permitiu, tudo que ele tem, está nas tuas mãos. Aí Deus vai falar, ó limite, só que contra ele você não vai estender a tua mão. E Satanás saiu assim da presença do Senhor. Você pode tocar em tudo que ele tem. Eu te autorizo. Mas contra a vida dele você não vai estender tua mão, não. Quem está entendendo? O que o diabo queria? A vida do Jó. Desde o princípio ele queria a vida do Jó. Pois bem, Satanás sai da presença ali do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo que Jó tinha, ele colocou a mão. Só não contra a vida de Jó. Ô pastora, no verso seguinte, Isaías, senão a pastora vai estender muito. A Bíblia diz aqui, ó, no verso 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, os tomaram, os moços feriram ao fio da espada, só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, Jó, estando teus filhos, tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que veio um vento da além do deserto, Deus deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer o quê? A nova. Ou seja, não só o que ele possuía de gado, camelos, rebanhos, servos, servas, filhos, os 10 filhos morreram também nessa tragédia. Não perder qualquer ente querido já é uma dor imensurável. Agora 10 filhos de uma vez só. Ele não perdeu 10 filhos de uma vez só, ele perdeu tudo o que ele possuía. O homem mais rico, da noite para o dia, se tornou o homem mais miserável do Oriente. Nos dias de hoje é a pessoa perder emprego, perder casa, perder empresa, perder os bens, perder todos os entes queridos. O único ente querido que não morre é a esposa dele.
Mas o restante morreu tudo. Não sobrou ninguém. E o que o Jó fez diante de tudo isso? 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e fez o que, igreja? E adorou. Fácil? Não, claro que não. Claro que não. O que ele fez? Rasgou o seu manto, rapou sua cabeça, se prostrou em terra e fez o quê? Adorou ao Senhor. E olha o que ele vai dizer: nu saí do ventre de minha mãe, e é nu que eu tornarei para lá. O entendimento de Jó: o Senhor me deu, o Senhor tomou, e bendito seja o quê? O nome do Senhor. E ele ainda diz: em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Vamos lá. Adorar a Deus quando tudo está bem é fácil. Dizer que Deus é bom quando tudo está dando certo, quando Ele abençoa o trabalho das nossas mãos, quando a gente vai crescendo cada dia mais, quando tudo vai cooperando, é fácil. É fácil, sim. Está tudo dando certo, está tudo bem. E vou lhe dizer mais ainda: a pessoa, quando tudo está indo bem na vida dela, ela ainda tem uma tendência a afrouxar a sua comunhão com Deus. Por que ela afrouxa, pastora? Porque está tudo bem. Está tudo dando certo. Então você pregar para alguém e falar: olha, Deus, Ele é maravilhoso. Quando está sobrando dinheiro lá na sua conta, ó. Quando as contas estão pagas, quando você está cada dia mais prosperando, é uma benção. Quando você está desfrutando de plena saúde, você chega para quem está doente e diz: olha, Deus é o Deus que te sara, Deus é a própria cura. É fácil. Ô pastora, quero ver, continuar dizendo que Deus é bom, quando a luta, quando o problema chega. Trabalhar, e é convocado a passar lá no departamento pessoal, e assinar a demissão, e sair de cabeça erguida daquela empresa dizendo: Deus, o Senhor continua sendo bom. Quero ver continuar adorando a Deus quando vai levar o resultado do exame para o doutor, para a doutora, e ele abre e te dá o diagnóstico. Você vai ter que tomar remédio o resto da tua vida. Olha, a notícia que eu tenho para te dar não é nada boa. E você ter que sair daquele consultório e dizer: Deus, o Senhor continua sendo bom. Quem está me entendendo aqui? Não é fácil adorar a Deus quando as coisas dão erradas. E achar que crente não passa por luta, por problema, seria uma ignorância espiritual. Ô pastora, João 16:33, o próprio Senhor Jesus disse: nesse mundo vocês vão ter aflições. Enquanto vocês estiverem na terra, as aflições virão. Mas Ele pede: tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha o exemplo que Jó dá para mim e para você. Perdeu tudo, tinha acabado de perder os filhos, tinha acabado de perder tudo que possuía.
rasga o seu manto, rapa a sua cabeça, se prostra na terra e adora ao Senhor. E diz, eu saí nu do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor o tomou, e bendito seja o nome do Senhor. Era o entendimento que ele tinha, que Deus dava e tomava. E na realidade Deus permitiu que Satanás tirasse tudo. Quem tirou tudo foi o diabo. Quem está entendendo? Porque Deus permitiu. O que mais, pastora? Acabou, né? Acabou nada. Versículo 3, capítulo 2, versículo 3. E disse o Senhor a Satanás, segunda vez, estava rodeando a terra, passeando por ela: observaste tu, meu servo Jó? Você falou que ele ia blasfemar, você falou que ele me servia debalde. Você observou ele, porque não há ninguém semelhante na terra a ele é um homem sincero, continua, ele é um homem reto, ele é um homem temente a Deus e que se desvia do mal, e mesmo tendo acontecido tudo o que aconteceu, ele ainda retém a sua sinceridade, mesmo havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. O que Deus está falando aí, Satanás? Você não falou que ele ia blasfemar? Aí, Satanás, você não disse que ele me servia em vão? Que era porque eu cercava ele de bens? Olha aí o Jó, continuar, sincero, reto, temente, se desviando do mal, e ainda com tudo que aconteceu, ele ainda retém a sua sinceridade. Ao diabo petulante. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Tirou os bens, tirou o que ele tinha, mas a vida dele está preservada. Quero ver tocar na vida dele. Aí quero ver se ele não vai blasfemar. Em outras palavras, vamos aumentar o nível dessa aprovação aí. Tá muito suave ainda. Por isso que ele não blasfemou. É isso que o diabo está dizendo. Aí olha lá. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne. E aí o Senhor vai ver se ele não blasfema de ti na tua face. Misericórdia, né? O diabo é petulante, igreja. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está onde? Na tua mão. Só que você vai poupar, porém, a sua vida. Matar ele você não vai. Mas ele está na tua mão. Então saiu Satanás da presença do Senhor e fez o quê? Não foi Deus que colocou doença no corpo de Jó. Foi Satanás que feriu ele, porque Deus permitiu. Deus não coloca doença no corpo de ninguém. Deus permitiu. E a Bíblia diz que Satanás sai da presença do Senhor e já vai direto no Jó. E faz o quê? E fere ele de uma chaga maligna. Não tinha nada de benigno não, era maligna. Da planta do pé dele até o alto da cabeça. O homem se tornou uma ferida só. E a Bíblia diz que Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio do quê? Da cinza. Que situação, igreja! Para um homem que até então era um homem que tinha tudo abençoado, agora está doente, enfermo, mesmo sendo de Deus.
E aí a mulher dele, misericórdia. Então a mulher disse: Jó, você ainda retém a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Meu Deus. Tem gente que não suporta a luta mesmo, irmãos. Tem gente, a gente só fala, essa mulher do Jó, mas tem gente que é igualzinho a ela. Quando tudo está dando certo, adora a Deus, mas quando dá alguma coisa errada, já amaldiçoa, já blasfema, já questiona. Deus, cadê o Senhor? Por que o Senhor deixou isso acontecer comigo? Por que o Senhor não me guardou? Por que o bandido levou meu celular? Se eu sou dizimista? Por que o ladrão entrou e levou embora? Por que eu estou doente? Por que eu estou internado? Por que esse mal veio sobre mim? Por que eu peguei dengue? Por que eu peguei chikungunya? Que isso, pastora? Por que eu perdi meu emprego? Se aquele ímpio, pecador miserável está lá, andando de carro zero. Quem está entendendo? Que isso, pastora? Ah, meu irmão, minha irmã. Tem gente que é até um pouquinho pior que a mulher do Jó. Quando tudo estava bem, ela nunca abriu a boca para reclamar. Quando ela era a primeira dama do Oriente, ela nunca reclamou de nada. Primeira dama, claro, o homem era o mais rico. Quem era a primeira dama de lá então? Quem era a mulher mais próspera do Oriente? A que era casada com o homem mais rico do Oriente. Quem está entendendo? Por que o Senhor deixou meu parente ficar doente? Por que eu perdi ele? Está aqui um homem na Bíblia que teria todos esses motivos também. E um pouquinho a mais ainda. Porque às vezes uma dor na unha já faz gente agir pior do que a mulher do Jó. E Jó falou assim, como fala qualquer doida, assim falas tu. Tá doida, mulher? Tá maluca? Você está falando que nem uma pessoa doida. E aí Jó ainda fala, você recebeu, recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Era o entendimento que Deus dava tanto o bem como o mal. E você vê que foram permissões. Mas o Jó está dizendo, o bem você recebeu, mas o mal não. Aí ele diz ainda assim, e em tudo isso ele não pecou com seus lábios. Mas a provação de Jó só estava começando. Pastora, só estava começando, igreja. Ainda tinha coisa pior para acontecer, pastora, porque o homem já tinha perdido tudo. O homem já tinha perdido os filhos, não tinha mais casa para morar, tinha perdido a saúde. Porque se a pessoa perde tudo e tiver saúde, ela corre atrás e reconquista, mas sem saúde, como ele vai correr atrás de alguma coisa? Eu não vou ter tempo para poder pregar isso para você hoje, mas agora vai começar a parte dos amigos dele. Ai, meu Deus. O negócio já não está bom. Está passando a aprovação daquelas. Ainda chega gente para apontar o dedo no seu nariz e falar que você está no pecado. Ainda chega gente para apontar o dedo no seu nariz e julgar a sua vida. Pastora, foi o que, no caso aqui, foi o que os amigos de Jó fizeram.
Cada um tinha o seu parecer. Você deve ter cometido um pecado muito grande, Jó. Porque toda vez que algo dá errado na nossa vida, a primeira coisa que a gente já se examina. Mas na Bíblia Sagrada, você vai ver situações que as coisas deram erradas, porque a pessoa deu brecha, porque a pessoa pecou para isso. Mas você vai ver situações também que se levantam, que a pessoa não pecou. Não tem isso na Bíblia, não. Eu preguei sexta-feira aqui, à noite, Marcos capítulo 4. Quando os discípulos e Jesus deu a ordem, vamos passar para o outro lado. Eles entraram no barco para passar para outra margem. Eles estavam em obediência a uma direção de Jesus, quando aquele vento contrário começou a soprar e trazer água para dentro do barco, e o desespero tomou conta dos discípulos, enquanto Jesus está dormindo sobre uma almofada na polpa do barco. Eles estavam em obediência a uma direção divina. Mas deu tudo errado na metade do caminho. Apóstolo Paulo, meu Deus, lê a história desse homem. Pastora, pessoa que é de Deus tem que aprender a suportar as provações da vida. Tem um salmo que é o capítulo 17, o verso é o 3. Nem tudo que você pensa, você tem que falar. Você pode ser provado no coração a questionar. Você pode ser provado no coração a falar o que não deve. Você pode ser provado no coração a interrogar por quê, por quê, por quê. Olha o que diz aí: provaste o meu coração, o Senhor me visitou de noite. O que é te visitar de noite? Nas trevas. Quando tudo parece difícil, estranho, o que está acontecendo? O Senhor me examinou. O salmista diz, e nada achou dentro de mim. O que eu pensei, a minha boca não transgredirá. Porque me atire a primeira Bíblia aqui. Quando algo dá errado na vida, se lá no coração não bate, meu Deus, por quê? Se não vem a tentação, às vezes, de questionar. A tentação, às vezes, de dizer, Senhor. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Deus, quando permite o povo ser colocado no deserto, para humilhá-los, para deixá-los ter fome, para sustentá-los, com o maná que eles não conheceram, nem os pais deles também conheceram, para dar a eles entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. No verso 2, foi para que esse povo ali fosse o que? Olha lá, te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Era muito prático, Deus já poderia ter tirado eles do Egito e colocados na terra prometida. Deus viu, esse povo não está preparado. Esse povo precisa ser ensinado. E eu só vou ensiná-los permitindo que eles passem pelo deserto. Se lê e você vê que Deus não deixou eles irem pelo caminho mais fácil. Eles iam ver os filisteus lá na frente. Iam ficar com medo, iam querer retornar, sair correndo de novo para o Egito, porque a mentalidade deles ainda era de escravos. Mesmo saindo armados, mas o povo não era treinado para a guerra, eram treinados para servidão.
Quem está entendendo? E a Bíblia diz, por que Deus permitiu isso? Para humilhá-los, para tentá-los. E aí tem a tradução que fala prová-los, porque Deus não tenta ninguém. E eu prefiro essa tradução aí do original, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se vocês iam guardar ou não os mandamentos de quem? Do Senhor. E vai falar para mim que Jó não foi colocado a essa prova também? Foi ou não foi? Foi. Claro que foi. Como o povo foi também. Agora o problema de Jó, pastora. Vamos lá para encerrar, para a gente poder orar. Jó 3, 25. Você já está na lama e vê umas pessoas ainda, pisa mais ainda na tua cabeça para te afundar mais ainda. Ô pastora, foram os amigos de Jó. O negócio não foi tão simples não. Leia o livro de Jó se você tiver um tempo para você ver. É ruim quando a gente está passando provação na vida e vem gente apontar o dedo no nariz da gente, julgando. Né? Sim ou não? Você não gosta ou você gosta? Você gosta disso? Não, ninguém gosta. Então, se eu não gosto que faça comigo, eu não vou fazer com os outros. Mas a gente é bom para ser juiz da vida dos outros. Ah, aconteceu isso aí, deve estar no pecado. Você não sabe. Você não sabe. Não julgue a vida de ninguém, viu? Que com a medida que a Bíblia diz que se você julgar, vão julgar você de volta. E se você mede uma pessoa de um jeito, você vai ser medido de volta também na mesma proporção. Não sou eu que digo não, é Jesus. Vamos lá? 3:25. Vamos lá, diz o quê? Porque o que eu tinha medo, o que eu temia, o que, igreja? Me veio. E o que eu mais receava, o que? Me aconteceu. Vamos na linguagem de hoje? Aquilo que eu temia foi o que? E o que eu mais me dava medo, né? O que mais me dava medo, o que? Me atingiu. Uma pessoa que fala isso é réu confesso. Ela está admitindo que lá no seu coração ela guardava o que? Medo. É réu confesso mesmo. Ô pastora, ele está querendo dizer o quê? Olha, o que eu mais tinha medo. Ele está dizendo lá no íntimo do coração dele que ele abrigava medo. Ele sempre foi sincero, nunca foi um cara fingido, nunca foi uma pessoa enganosa. Sempre foi um marido fiel, está no livro dele. Ele falou, eu nunca olhei nem para uma virgem com intenção impura. Sempre foi fiel à mulher dele, que era meia doida lá. É que tem gente que é assim também, né? Eu já vi casos, irmão, é de chorar. Ô pastora, enquanto o marido estava lá, né? Amém. Quando o homem não prestava mais, deixou o homem lá, abandonou o homem. Ou vice-versa também. Que amor é esse? Que amor é esse? Só quando estava bem? Agora que mais precisa, abandona? A família dele que cuida. Eu vou me divorciar. E você sabe que no nosso direito brasileiro tem um divórcio chamado divórcio remédio. Quando a pessoa não pode mais corresponder às funções, você pode deixar ela para lá. E tem gente que está nem aí, não só pensa em si. Mas, e o que votou lá diante do padre, do pastor, da autoridade, do juiz de paz? Quem está entendendo? Que seria fiel até que a morte os
separassem. A mulher de Jó é que ela é meia parafuso aqui, meio solto mesmo, porque estava tudo bem e nunca reclamou, mas na hora que deu tudo errado, começou a soltar faísca pela boca. Que Deus nos livre do mal. Diga amém? Mas o Jó está aqui revelando, olha, por mais que eu fui sincero, nunca enganei, por mais que eu fui fiel, reto, temente, me desviei do mal, tentei evitar o mal, lá no íntimo sempre abrigou um sentimento que Deus não fosse suficientemente poderoso para guardá-lo do mal. Até que um dia isso aconteceu. Por isso que eu falo, cuidado com o medo. O medo é brecha. Tem gente que não adultera, não rouba, não é mentiroso, mas é medroso. É medrosa. Está crendo da maneira errada. E o diabo pode aproveitar o medo para entrar. Pastor, o que eu faço? Vamos em Provérbios capítulo 3, verso 25. Não deixe, irmão, não deixa. Você tem, você confessa. Fala, Senhor, eu sou igual o Jó, lá no íntimo eu tenho medo. Mas em nome de Jesus eu venho confessar isso diante de Ti e pedir, meu Deus, me fortalece. Em vez do medo, me dá a fé. Diga amém? Me dá a confiança. Quem está entendendo? Tem que falar a verdade para Deus, irmão. O que você teme acaba acontecendo. Eu tenho medo, pastor, esse mundo de hoje. Sim, o mundo é difícil, é desafiador, o tempo é difícil, né? Hoje a gente tem vivido tempos trabalhosos, mas o Senhor é contigo. Vamos lá, 3:25, não temas o quê? O pavor repentino. A gente que é medroso demais, medrosa demais. Pastora, mas eu não esperava esse diagnóstico, pastor. Para mim estava tudo bem, pastor. Olha o que aconteceu. Calma. O Deus que livrou você do leão, livrou você do urso, vai livrar você desse Golias. A mesma confiança que fez você vencer lá atrás, é o mesmo Deus que está agora com você e vai te fazer vencer. Provérbios 24:10 diz, se você se mostrar fraco no dia da sua angústia, pequena será a tua força. Você não pode abaixar a guarda. Não tenha medo do pavor repentino. Pastor, mas eu não esperava ser mandado embora agora. Calma. Se Deus permitiu essa porta fechar, Ele abre uma outra maior. Mas não esperava esse prejuízo. Você não crê que Deus converte maldição em bênção? A gente tem um Deus que converte a maldição em bênção. E o diabo tenta mesmo. Você não vê, o bicho é petulante, teve coragem de pedir o Jó. Teve coragem de reivindicar, dá ele aqui, que eu acabo com ele. Deus falou, não é como você quer não. Tem limite. Quem está entendendo? E aí diz, nem a assolação dos ímpios quando vier. Tenha medo não. Tenha medo não. E às vezes vem. É cada luta, é cada perrengue. E ainda diz, porque o Senhor será a tua esperança. E Deus vai guardar os teus pés de serem presos. Quem crê, diga glória a Deus. Deus está contigo. Olha aí Provérbios 1:33, que coisa mais linda. Olha que bonito. Não só para ler, mas para viver.
Deus diz: o que me der ouvidos, o que me obedecer, o que me atender, habitará seguramente e estará descansado do medo do mal. Então não tenha medo. Você sabe que para cada medo que o inimigo vem tentar teu coração, na Bíblia Sagrada tem 366 vezes a expressão não temas. Cada vez que o diabo te afronta com medo, Deus fala para você: não tenha medo. E Ele está dizendo: se você me der ouvido, se me obedecer, você vai habitar seguramente, estará descansado do temor do mal. O medo do mal não vai te assolar. Não tenha medo, tenha fé. E é a escolha que você tem que fazer no seu coração. Eu não vou deixar esse medo me dominar. É a fé que vai me dominar. Em nome de Jesus. E não importa a luta que se levantou. Deus, está tudo bem, o Senhor é bom. Algo deu errado, o Senhor continua sendo bom. E se o Senhor permitiu eu passar por isso, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas eu não vou abaixar a guarda. Nós sabemos em quem temos crido, igreja. E o Deus que você serve é poderoso para te dar vitória nessa batalha. Então, seja lá o que for que o diabo está usando aí para vir contra você, você tem um Deus que é maior. Você tem um Deus que está contigo. Você tem um Deus que te fortalece. Vamos encerrar na conhecida passagem, Isaías 41:10. Não temas, não fique com medo, Maria, não fique com medo, João. Deus diz: eu estou contigo, você não está sozinho, sozinha. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça.